Então estou voltando com saudade, fico feliz de estar aqui de volta. E, obviamente, acompanhei o noticiário nesse período, não com a mesma dedicação de quem tem que falar todos os dias, mas com aquele interesse que você tem pelas notícias, para saber o que está acontecendo, né? Entender, poder conversar com as pessoas. Eu passei uma semana num spa, fazendo fisioterapia, massagem e tal, e conversava com as pessoas. Aí, obviamente, as pessoas querem discutir o noticiário e é bacana poder acompanhar, e eu acompanhei. E uma das coisas que me chamou muita atenção, não sei se chamou a sua atenção, Ellen, Pablo, ouvinte querido, ouvinte querida, mas para mim chamou com gosto amargo, que é a perda de tempo da CPI com um negócio chamado Gabinete Paralelo. Olha, se a gente insistir nesse tipo de tolice, investigar esse tipo de bobagem, a gente vai perder um tempo, porque as coisas acontecem no gabinete de verdade, no gabinete principal. Desculpa, se o presidente se aconselha, isso é bom ou isso é ruim. Depende do conselho que ele recebe. Depende da decisão que ele toma, fruto do conselho que ele recebe. Ou alguém prefere que não exista um gabinete paralelo quando o ministro da Educação se chama Abraham Weintraub? Eu prefiro um gabinete paralelo. Gabinete paralelo não quer dizer coisa alguma. Defina gabinete paralelo. Gabinete paralelo é um conjunto que pode ser virtual, pode falar com as pessoas por WhatsApp, pode se reunir ou não fisicamente, pode ser por telefone, certo? Você pode dizer que ter um gabinete paralelo é ouvir a sociedade, por exemplo. Isso é bom, o presidente fica encastelado com aqueles assessores ridículos e ouve pessoas de fora, que podem ser muito boas, podem ser ridículas também. Então, a instância gabinete paralelo, discuti-la é de uma estupidez retumbante. Discuti-la não, questioná-la é de uma estupidez retumbante. Os presidentes da República sempre se valeram de gabinetes paralelos. Theodore Roosevelt tinha um gabinete paralelo. Os presidentes americanos todos, você tem uma expressão, kitchen cabinet. Por que kitchen? De cozinha? Porque era a turma da cozinha do presidente da República. Lá não é República. Tinha um que se chamava tênis cabinet, porque era a turma, os amigos do tênis dele. E diplomatas, políticos. Isso é bom. Qual é o lado ruim de ter um gabinete paralelo? É que daí você já põe o nome paralelo para pensar que é black, sabe? Dólar paralelo, mercado paralelo. Não, não é. É uma instância de consulta. Agora, se o presidente monta uma instância de consulta com pessoas ridículas, a solução tenderá a ser ridícula. Certo? Banda de rock. É boa ou é ruim? Não sei. Se a banda for ruim, é ruim. Se a banda for boa, é boa. Alguém vai ser contra banda de rock? Alguém vai ser contra uma instância de consulta? Perdão. Não faz o menor sentido. Os czares russos tinham. Rasputin era o quê? Se não um gabinete paralelo que se tornou, enfim, oficial quase, né? O Charles de Gaulle só tomava decisão depois de ouvir um general chamado Maurice Vassette, que era astrólogo. Ele tomou decisões com base no astrólogo. Quer mais gabinete paralelo do que isso? Qual o problema? Né? Se ele ouve e a decisão é boa, palmas. Se ele ouve e a decisão é ruim, o problema é do gabinete principal. Como é que a gente vai chamar o gabinete não paralelo? Perpendicular, horizontal, vertical, gabinete principal? Não importa. O problema está no gabinete instalado no Palácio do Planalto, onde senta o presidente da República. É lá e dali que partem as decisões que a gente tem que analisar. E não se ele ouve o Carluxo, o Marcuxo, o Vatuxo. Pouco importa quem ele escuta. Que coisa ridícula a CPI perder tempo. Então existia um gabinete paralelo. Que tolice. Ou alguém prefere ouvir só o Pazuello, que era o gabinete oficial. Pelo amor de Deus, o Ministério da Saúde era entregue a um maluco, um incompetente, o pior ministro da Saúde. Vamos defender que só ele seja escutado. Não. E se o gabinete paralelo do presidente da República fosse formado pelos mais renomados médicos brasileiros, seríamos contra. E seria um gabinete paralelo.
Lembra do tal do conselhão, aquele troço meio inútil que o presidente Lula fazia para agradar a sociedade, mas juntava lá um monte de gente. Qual o problema daquilo? Se aquilo era útil, ótimo. Se aquilo era inútil, inútil. Mas não porque a instância tem um defeito em si. Temos que parar e pensar o que há de errado em ouvir as pessoas. Agora, o presidente da República ouvia pessoas e que reforçava o ponto de vista dele, que é fora da casinha. Mas o problema do gabinete paralelo? Não, se ele chamasse, em vez daqueles lunáticos, outras pessoas, terráqueos, talvez fosse melhor. E tomaria decisões de mais qualidade. O problema são as decisões do presidente que estão em discussão. É isso que tem que ser debatido. O que ele fez, a velocidade na compra das vacinas, as relações dele com os laboratórios, a insistência dele nos medicamentos que não funcionam, porque ele foi vítima de um gabinete paralelo? Ele não sabia? Quer dizer, o Pablo Ribeiro, a Ellen Brown e o Eduardo Oineg sabiam. Lendo só a imprensa especializada, a gente sabia. Ele, que além de tudo, tem essa mega estrutura, ele não sabia, por causa do gabinete paralelo. Pelo amor de Deus, chega a ser piada. Ofende a inteligência das pessoas. Está comprovada a existência do gabinete. Disse o presidente da CPI, disse o relator da CPI, disseram todos os caras da oposição. E qual é a relevância dessa bobajada? Aí usam como prova da existência, entre parênteses, criminosa, né? Porque fica no ar que é criminoso. Uma reunião ocorrida no dia 8 de setembro do ano passado, que está na agenda do presidente da República, que foi transmitida pelas redes sociais do presidente da República. Todo mundo com microfone, com fio, com câmera, o diabo. Câmeras colocadas no salão. Aí estavam lá reunidos os médicos que procuraram o Osmar Terra. O Osmar Terra, uma associação Médicos pela Vida, sei lá que bobagem de nome que tem, até porque pela vida não é, porque defendem coisas anticientíficas, mas aí deixa, eles põem o nome que quiser. Médicos pelo Super-Homem, Médicos pela Mulher Maravilha, põe o nome que quiser. Pediram audiência com o presidente da República. Qual o problema de receber os caras? Aí ele recebeu os caras, e os caras falaram o quê? Aquilo que eles acreditam, aquele monte de tolice que a gente viu no ar. E qual é o problema? E aí falou, isso é a prova, câmera de celular mostra. Sim, porque além das câmeras oficiais, tinha gente que filmou com o celular. Isso não era um vazamento de uma reunião secreta ocorrida no porão e que vamos falar todo mundo baixinho aqui para ninguém ouvir. Não tinha nada mais transparente. E a transparência, neste caso, tira o lado criminoso, que não há, e é ridículo que a CPI insista nisso, mas reforça as decisões presidenciais que são insustentáveis do ponto de vista da lógica, do ponto de vista da ciência. Isso sim. Aí chegamos no ponto principal. Então o problema é o gabinete paralelo? Não. O problema e o nosso foco de discussão tem que ser o gabinete principal. Esse sim é o gabinete do Ministério da Saúde, onde senta aquele ministro, o gabinete do presidente da República, o gabinete do presidente do Senado, o gabinete do presidente da Câmara. Reuniões que presidentes não podem fazer, o presidente da República não pode fazer, é reunião com criminoso, né? É fazer reunião com o tesoureiro de campanha dividir dinheiro, né? Reunião para fazer rachadinha, como é acusado o hoje senador Flávio Bolsonaro. Isso não pode. Isso não pode. O Queiroz reunido com ele discutindo como é que eles iam dividir o dinheiro. Isso não pode. Se aconteceu, isso é crime. Agora, o que não é crime são essas reuniões do presidente da República, deste gabinete, que a gente tem que parar de questionar. E os integrantes do governo são tão incompetentes que eles sequer conseguem falar do Churchill, do De Gaulle, da família real russa, do Magalhães Pinto, esse senador mineiro, que também, o José Sarney, que ouvia um jornalista da melhor qualidade, Getúlio Bittencourt, que também era astrólogo e que dava conselhos para o presidente da República no campo da astrologia. Isso sempre aconteceu. Aí esses camaradas falam tolices, né? Não sei o que é mais tolo. Acho que o que dizem esses médicos que falam coisa que não junta Lé com Cré, não para em pé.
Mas não podemos tirar do presidente o direito de ouvir quem ele quiser. Ele ouve quem ele quiser, ele não pode cometer crime. Agora, ouvir tem que ouvir. Não faz o menor sentido. Então, esse período me chamou muita atenção, porque foi nesse período da minha ausência que surgiu o vídeo. Foi nesse período da minha ausência que houve, está confirmada, como se o presidente tivesse, tá prova de que ele roubou o Banco Central, a prova de que ele desviou dinheiro sabe, do auxílio emergencial. Não é isso. A incompetência presidencial na tomada de decisões não guarda relação com a existência de um gabinete paralelo que todos os presidentes da República têm. Informalmente, sempre. O Fernando Henrique tomava decisões ouvindo pessoas. Ligava o telefone e aí, eu vou decidir isso aqui, o que você acha? É gabinete paralelo. Ele, o Lula, a Dilma, Sarney, Michel Temer, todos. Tiveram gabinetes paralelos. Então, eu quero propor aqui que a gente pense nisso que eu estou falando, porque não faz o menor sentido ficar questionando o direito do presidente de se relacionar e de ouvir quem ele quiser. Ouviu? Colocou na categoria de tolice, joga fora. Colocou na categoria de coisa bacana, implementa. O problema do presidente é que ele colocava na categoria de coisa bacana as tolices. Então, é só ele, a caneta dele é que vale, a caneta do gabinete paralelo não existe. Existe a caneta presidencial, e a caneta presidencial incentivou a cloroquina, a atitude presidencial incentivou a aglomeração, incentivou o não uso de máscaras. É isso que a gente tem que discutir. O gabinete paralelo, gente, vamos torcer porque tenha vários gabinetes paralelos, mas vários, para não comprar a primeira versão apresentada pelos ministros ruins, alguns dos quais ele tem. Ministro da Ciência e Tecnologia disse desenvolver um remédio que ia curar a Covid. Até hoje nós estamos esperando a piada que foi o lunático, aquilo que ele falou. Perdão, o lunático não, ele nunca pousou na Lua. O astronauta. É melhor ter o astronauta sem gabinete paralelo? Eu acho que seria bom se tivesse um grupinho de cientistas sérios para dizer, olha, o astronauta está viajando, ficou muito tempo sem oxigênio, ou então excesso de oxigênio, que as duas coisas dão problema. Pouco oxigênio dá problema, excesso de oxigênio, o sujeito fica meio amalucado também. Então, proponho aqui que a gente comece a questionar certas coisas e não outras. Questionemos as decisões presidenciais. Questionemos as decisões dos governadores, dos prefeitos, dos gabinetes de verdade. E vamos deixar de lado, a não ser que haja crime, a existência de gabinetes paralelos, porque isso é uma fantasia que a CPI está explorando. O relator inventou esse troço e esse negócio está pegando, não faz o menor sentido. Tolice da CPI. Abandone esse caminho e vamos para aquilo que realmente interessa, descobrir quais são as ações e omissões do governo federal que atrapalharam o combate à Covid e os problemas ocorridos no repasse de verbas, porque esse é o escopo da CPI. Gabinete paralelo, vamos deixar para lá, vai. Oi, Neg, eu concordo quase tudo com você, mas eu só queria levantar alguns pontos para essa discussão aqui. Primeiro que a doutora Nise Yamaguchi, que participou dessa reunião, disse em depoimento à CPI que não existe nenhum gabinete paralelo. Depois ela falou que participou, sim, de uma reunião eventual como colaboradora em um comitê de crise presidido pelo ministro Walter Souza Braga Neto. Mas o que se viu nesse vídeo foi uma aglomeração, todo mundo sem máscara em uma sala fechada, sem a presença de Pazuello, com Osmar Terra ao lado do presidente da República, trabalhando como conselheiro-chefe ali de Jair Bolsonaro. Inclusive ele fala, aqui tem um médico especialista em arritmia, que é o primeiro a falar que não é contra o uso da hidroxicloroquina, e por isso eu vou defender aqui a cloroquina. Depois o Dr. Paulo Zanotto fala que é preciso ter muito cuidado com as vacinas e que é preciso, de certo ponto, defender também a cloroquina. Eu acho que eu concordo com você em alguns pontos, mas quando a gente pensa que esse gabinete paralelo poderia estar atrapalhando a vida e vinda de vacinas, eu acho que pode ser um ponto para chamar atenção, sim, você não acha? Então, agora imagina que você chamasse para essa reunião os maiores cientistas brasileiros, renomados, pessoas com compromisso com a ciência, com história séria, e deixasse que eles falassem nos mesmos lugares. Primeiro, estariam todos de máscara, mas não porque o gabinete é paralelo,
Porque as pessoas que foram chamadas para uma reunião, que não era reunião ministerial, nem reunião de gabinete, nem era uma audiência, aquilo era uma audiência. Se você for a agenda do presidente da República no dia 8 de setembro, tá lá. Audiência com a associação Médicos, acho que é Médicos pela Vida, pedida pelo Osmar Terra, tanto que o Osmar Terra estava na mesa. E a condução da reunião não guarda defeito, não guarda relação com a reunião em si, e sim com os componentes. Vamos imaginar o seguinte, você chama os loucos de um manicômio para falar e faz uma reunião para discutir a loucura. Você vai ouvir o Napoleão, né? Você vai ouvir o John Lennon, porque cada um é um lá. Agora, se você chama os médicos que cuidam dos manicômios, você vai ouvir coisas mais sensatas do que se você ouvir os loucos. O problema não é a existência da reunião. O problema é quem foi chamado. E, primeiro. Segundo, as coisas ditas ali são compatíveis com os personagens que estavam ali. Quer dizer, esperar que aqueles personagens, entre os quais essa doutora, dissessem o oposto do que disseram, eles só foram convidados e só integram essa associação porque todos pensam daquele jeito. Você entendeu? Quem acredita que o homem não chegou na Lua? Deve ter um monte de gente que acha que o homem não chegou na Lua. Se você fizer uma reunião para discutir a chegada da Lua com as pessoas que não acreditam na chegada do homem à Lua, não existe um defeito em discutir como foi a chegada à Lua. O problema é você chamar quem acha que o homem não chegou na Lua. Então, primeiro, aquilo não era uma instância decisória. Aquilo o presidente ficou ouvindo. E ao final, em algum momento, ele diz assim, vou conduzir essas coisas, vou levar para o ministério, vamos ver como... Porque ele gostou do que ele ouviu. Porque ele pensa como aqueles caras. Então, qual é o problema? Aqueles caras pensarem aquilo ou o presidente pensar como aqueles caras? E ele só chamou aquelas pessoas e ele não reuniu a Associação dos Médicos que apoiam a ciência porque ele não quis. Então, de quem é o problema? É do paralelismo ou do principal? O problema é o presidente da República, que se vale de informações não comprovadas, aliás, não comprovadas não, desmentidas, desmoralizadas, porque ele pensa daquele jeito. É isso que eu quero insistir. A hora que você coloca no Ministério da Fazenda um incompetente, na educação um incompetente, na saúde um incompetente, e eu não estou dizendo que o Paulo Guedes é incompetente, mas se você compõe o seu ministério todo com incompetentes, você não tem que questionar a existência da figura do Ministério da Saúde, que seria o caso do gabinete paralelo. Não, o problema é que você botou um incapaz ali. E este é o nó. Chame os melhores conselheiros da medicina para formar um conselho de crise, coisa que o general Walter Braga poderia ter feito, e teríamos um extraordinário gabinete paralelo, entendeu? Os governos estaduais fizeram isso. Montaram com os melhores quadros da academia, da vida prática dos hospitais, grupos de aconselhamento que são paralelos. Aquela instância que tem no governo de São Paulo, que se reúne, ela não é a Secretaria de Saúde. O secretário de Saúde é parte. Concordo contigo, o Pazuello deveria estar lá. Mas que diferença faz a opinião do Pazuello? Vamos combinar? Eu prefiro o Pazuello calado e amordaçado. Amordaçado, para que não fale, com as mãos para trás, para que não assine. Né? Então ele não participar lá é uma bênção. Se nenhum daqueles tivesse ido, seria uma bênção ao quadrado. Mas o fato daquilo ter acontecido não questiona, não coloca em xeque o direito do presidente de consultar elementos da sociedade, ouvir grupos da sociedade. O problema é quem ele escuta. Esse é o nó. É quem ele escuta. Ele está escutando os especialistas que o Brasil tem que escutar, ou ele está escutando aquele grupo de bruxos que ele quer ouvir? Então, não vamos questionar a existência desta reunião em si, mas os seus convidados, entendeu, Pablo? Esse é meu ponto. Sim. E, obviamente, tudo que você apontou, eu concordo. Eles estavam sem máscara porque eles acreditam nessa palhaçada de andar sem máscara. Eles estavam juntinhos, não havia espaçamento entre as cadeiras porque eles acham tudo uma bobagem. E eles defenderam a cloroquina porque eles acreditam nessa bobagem. E só podia sair bobagem daquilo de lá. Não tem muito o que fazer. O bobajol é decorrente das pessoas e não da instância, que é uma reunião para ouvir os talentos, coisa que eles não fizeram.